Fala pessoal, beleza? Começando aqui mais um Clube Criminal, esse Clube Criminal de perguntas e respostas que começa agora junto com vocês. Se você está ao vivo aqui comigo, tem uma caixinha com um ponto de interrogação ali embaixo. Você vai deixar ali a sua dúvida para que a gente possa trazer aqui e discutir. Claro, a gente vai trazer para o plano teórico, vamos discutir muito sobre isso. Todos os podcasts de perguntas e respostas saem temas muito interessantes. Tem gente até falando aqui, ó, 208 episódios, exatamente no Spotify. Você que está acompanhando ao vivo, quer ver depois, vai estar lá no YouTube, vai estar no Spotify, o replay, só você procurar por Clube Criminal, tá? Sem o B, Clube Criminal. Vai ter o nosso podcast, onde a gente, uma hora traz convidado, uma hora responde perguntas e respostas. Quem participa desse Clube Criminal sou eu, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos. João Ricardo Batista, o homem que já fez júri do Iapoque ao Chuí, e o nosso mestre Thiago Bunin, que já leu mais de 1.500 livros que estão atrás dele numa estante que é de verdade, não é de papel. Fala, Thiago Bunin, vamos começar com o senhor. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou dar um oi aqui com a minha estante de livros para vocês aí, que o Rodrigo adora falar dela. Aliás, tem uns aqui em cima da mesa, ó, abertos aqui, porque eu estou trabalhando agora nesse momento e a gente dá uma paradinha sempre no almoço para ficar aqui com vocês no Clube Criminal. Bom, Rodrigo já falou aí tudo para vocês, que vocês podem ouvir o replay do nosso podcast Clube Criminal lá no Spotify, depois no YouTube. São mais de 208 episódios. Mas esse privilégio de estar aqui ao vivo e fazer perguntas para a gente, principalmente numa live como essa, que é uma live de perguntas e respostas, só tem você que está aqui ao vivo acompanhando com a gente. Eu já vou te ensinar como é que funciona. Aqui debaixo do João, acho que está debaixo do João, tem uma interrogaçãozinho ali. Tem um balãozinho com uma interrogação. Você vai clicar nesse balãozinho com a interrogação e vai mandar a sua pergunta para a gente. A gente não desativa o comentário, a gente deixa o comentário aqui, para que vocês também possam ir falando com a gente no decorrer da live. É assim que funciona, tá? A gente vai aqui poder comentar com vocês, responder com vocês e trocar uma ideia. E já vou advertir, para quem não segue ainda o Rodrigo, ou o João, ou eu, aqui em cima da cabeça do Rodrigo tem uma setinha. Você clica ali e já consegue seguir agora nós três. Você não precisa sair da live, não precisa depois ficar lembrando qual que é o Instagram de um ou de outro. É só clicar na setinha e seguir a gente. Fala, João Ricardo Batista, meu irmão. Olá, olá, você podcaster que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando. Falou-se muito dessa biblioteca do Thiago Bunin. Eu quero dizer que parte dessa biblioteca está aqui comigo. Thiago Bunin, esse é o seu capês. E para quem lembrar, para quem já se falou sobre essa biblioteca do Thiago, o Thiago ele não só tem os livros, como ele lê. Olha só aqui, ó. Olha a letrinha do Thiago aqui, ó. Livro grifadinho. Esse livro aqui o Thiago me emprestou para fazer um júri e em breve ele estará nas suas mãos, seu bebezinho, seu capês aqui, tá? Pessoal, por que capês? Capês é promotor. O que você quer com promotor no tribunal do júri? Meu amigo, olha que argumento interessante. Uma coisa é você levar uma doutrina de Aurí Lopes Júnior, que conhecidamente é da defesa. Outra coisa é você chegar no júri e falar assim: eu poderia escolher qualquer doutrinador, qualquer professor de direito penal, mas não, eu escolhi um promotor. É alguém que faz parte da acusação. É alguém que o próprio promotor já deve ter estudado livros do professor Fernando Capês. E é por isso que eu trago esses argumentos de um promotor, e aí eu embaso a minha tese defensiva na doutrina de um promotor de justiça, de alguém que faz parte da acusação do Estado, né? Então aí fica aí uma dica já de cara para você que nos acompanha no podcast. Muito prazer em revê-lo. A beleza desse podcast é você que está aqui assistindo. É a gente parando um pouquinho da nossa advocacia para dividir um pouquinho da que a gente sabe com você e você parando um pouquinho do seu dia, almoçando com a gente e agregando valor à sua vida profissional. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha todas as segundas e quartas-feiras. E como a Keila muito bem disse, mais de 200 episódios. É muita coisa. Para você que fica reclamando aí, não tem dinheiro para pagar curso, que não sei o quê. Meu amigo, assiste os episódios todos, os 200 episódios do Clube Criminal. Tenho certeza que um advogado melhor você sairá depois desses 200 episódios. Ô, João, deixa eu só acrescentar uma coisa que você falou aí sobre o uso do livro. Além de ter esse argumento que o João falou, de dizer, olha, estou citando aqui um livro de um promotor de justiça, tá? Além deste argumento, eu ainda acrescento, João, um outro argumento que eu uso bastante quando eu vou citar uma doutrina assim, que tem muitas edições, tipo Capês, tipo Tucci, tipo César Roberto Bittencourt, né? Eu sempre falo para o jurado, olha, esse livro aqui que eu estou citando para vocês está na 22ª edição. Isso significa que esse livro já é publicado há 22 anos, via de regra. Se ele tivesse errado,
Se ele tivesse mudado de opinião, porque a opinião dele não estivesse coerente com a nossa lei ou com a nossa jurisprudência, ele já tinha mudado, ele já tinha escrito isso aqui. Então, de fato, essa posição que eu estou explicando para vocês, além de ser a posição de um promotor, é a posição que a gente tem há pelo menos 22 anos. E aqui tem 22 edições. Então, esse é um argumento também bastante interessante que eu utilizo. Vamos lá para a primeira pergunta, Rodrigão? Peraí, Thiago, peraí, você tá muito nervoso, tá muito apressado. Se a gente tá falando de livro, eu vou mostrar pra galera aqui. A galera sempre pergunta, né, sobre indicações doutrinárias, indicações literárias. O Thiago aí é mestre de indicar livros. Vou indicar o livrinho que eu vou começar a ler aqui, ó, tá? Isso aqui, para quem é no Tribunal do Júri, leitura obrigatória. Franz Kafka, O Processo. Concorda, Thiago? Eu tô procurando se o meu tá aqui ou se o meu tá em casa, João. O meu tá aqui. Eu vou levantar e vou pegar ele. Pera aí. Rodrigo, vai ler na primeira pergunta. Show de bola, pessoal. Bom, para você que tá aqui com a gente ao vivo, então, deixe sua pergunta na caixinha, ou se você não tem pergunta, vota naquela que mais te agrada, porque sempre a dúvida de um é dúvida de todo mundo, não tem dúvida besta, coloque ali. Olha só, com esse show de Franz Kafka, para quem não tá vendo aqui, 2 livros na tela, vamos colocar a primeira pergunta, que é a seguinte. 217A. Vítima que, em conversa gravada pelo acusado, negou os fatos. Oportuno demonstrar a situação em resposta à acusação, visando quesitos em depoimento especial, ou melhor guardar para alegações finais. Então aqui trouxe essa pergunta porque tem 2 pontos bem interessantes. A primeira é, pode o acusado, em conversa com a vítima, extrair uma prova, vamos dizer assim, e isso vale para dentro do processo. O Thiago já até está pesquisando, eu já sei o que ele está pesquisando, ele já vai trazer ali para a gente. E a segunda parte da pergunta, que é interessante, é qual é a melhor estratégia processual? A gente sabe que o processo penal é um jogo de xadrez. A gente tem o nosso grande Alexandre Moraes da Rosa que fala, o processo ele é um jogo, a teoria dos jogos dentro do processo. Então, a estratégia processual, quero começar por ela e depois a gente fala da validade da prova, ou vamos fazer o inverso, Thiago? O que você prefere? Vamos falar primeiro da validade da prova, que eu acho que é mais simples, tá? Beleza. A primeira coisa é, posso usar uma conversa, tá, que foi gravada pelo acusado, uma conversa que ele gravou quando ele conversava com a vítima, uma conversa que ele gravou quando ele conversava com alguma testemunha? Posso ou não posso? Olha lá. Antigamente, a gente tinha que se basear na jurisprudência, que dizia que a gravação ambiental era uma prova feita por um dos interlocutores lícita, tá? Mas hoje a gente tem na lei, a gente até comentou isso em algum episódio aqui do podcast, hoje a gente tem lá na lei das interceptações telefônicas, que é a lei 9.296/96, foi criado pelo pacote anticrime o artigo 8º-A. E neste artigo 8º-A consta lá o parágrafo 4º, que eu acho que vai dar para vocês verem aqui. O parágrafo 4º lá, o Rodrigo colocou, como eu estou explicando, eu vou deixar em mim aqui. O parágrafo 4º diz expressamente que essa captação ambiental feita por um dos interlocutores, sem conhecimento da autoridade policial, do Ministério Público, sem autorização de ninguém, ela pode ser utilizada em matéria de defesa. Basta demonstrar a integridade da gravação, né? Então aqui você pode até usar eu sempre me confundo ao falar esse nome, Rodrigo. É o Verifact. Você pode usar um Verifact para demonstrar a fiabilidade da gravação. Você pode ser a testemunha se a vítima contestarem dizendo que não é ela, pedir para o juiz fazer, né, o exame de voz. Eu já fiz um caso aqui no escritório, exame de voz, tá? Então é possível para você validar a integridade dessa prova e ela vai poder sim ser usada a título de defesa. Depois você corre lá num dos podcasts de perguntas e respostas nosso, que eu digo como que isso aqui pode ser usado como tese de defesa, tá? Esse parágrafo 4º aqui. Ele está dizendo que a gravação ambiental só pode ser usada quando ela é usada para defesa. Logo, se ela for usada para incriminar o seu cliente, essa prova hoje, de acordo com a lei anticrime, a melhor interpretação é de que ela é uma prova ilícita. Não temos decisões dos tribunais superiores ainda enfrentando esse tema. Não temos do STJ e do Supremo, mas temos do TSE. Eu já falei isso aqui em uma live passada. Tem uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que para mim é muito importante, porque é na Justiça Eleitoral que surge essa gravação ambiental a título de prova. É lá que surge, né, o debate, lá em 2012, se a gravação feita por um dos interlocutores era lícita ou não. E agora é a Justiça Eleitoral quem primeiro interpreta esse tema de acordo com o pacote anticrime, dizendo não é mais lícita. Então, a primeira parte da pergunta respondida, né, Rodrigo? Pode usar, sim, isso como fonte de prova. Agora, vamos para a parte estratégica, Rodrigo, que você queria falar. Antes disso, até, Thiago, queria falar o seguinte, a gente tem que só tomar cuidado, pessoal, porque existem
jurisprudências estratégicas. A gente estava falando isso no último podcast. E dependendo do caso que subir, e se for o primeiro caso, para o STJ ou STF decidir esse tipo de situação, você pode colocar toda a defesa a perder, porque são aquelas situações em que qualquer pessoa da sociedade que não seja alguém do direito criminal vai olhar para aquilo e vai falar, nossa, que absurdo. O réu foi filmado sem consentimento de ninguém, num local privado e fazendo alguma coisa errada, e aí você não vai condenar aquele cara e vai falar que essa prova é ilícita? Em tese, sim. Essa seria a ideia, tá? Mas, enfim. Por exemplo, o caso do anestesista agora, certamente a defesa vai debater. Não é um caso bom. O caso do anestesista, lá, não sei se vocês lembram, do caso do anestesista do estupro de vulnerável durante o parto, né? É uma situação bem complicada. É um caso que certamente, se for este caso para a jurisprudência apreciar, eles vão passar por cima do artigo 8º, parágrafo 4º. Exatamente. Mas enfim, vamos lá agora para a parte de estratégia. Já entrando um pouco, né? Até falando sobre isso, vamos entrar para a parte de estratégia processual. Beleza, qual seria a melhor hora? Qual é o risco que você tem aqui? Eu tenho um vídeo, uma prova consistente da vítima falando que não foi ela. E aí, se eu não juntar isso em resposta à acusação, eu estaria, de um lado, negando a possibilidade, até do Ministério Público, de contraditar essa prova, de chamar a vítima ali no depoimento especial, perguntar se realmente ela estava presente ali, se aquela era a voz dela, e se essa prova realmente é uma prova íntegra, é uma prova que foi a vítima que falou aquilo, não teve nenhum tipo de manipulação, a vítima não foi obrigada a dizer, se teve todos esses pontos favoráveis, vamos dizer assim, ao procedimento, não tem por que você não trazer isso num primeiro momento processual. Tá, Rodrigo, mas aí vão perguntar se ela fez, ela vai falar que não, tudo bem. Talvez você tenha ali um vídeo, o réu conseguiu gravar também, mostrando que não teve nenhum tipo de constrangimento para aquela vítima falar isso. A vítima fala que não é ela. Aí você pede um exame pericial, a gente tem clube criminal sobre exame pericial para reconhecer a voz, se a voz é ou não daquela pessoa, e o exame pericial fala, a voz é dessa pessoa. Olha que importância maior teve essa prova para dentro do processo. Então, quando eu não usaria isso em resposta à acusação? Juntar essa matéria? Quando eu não tenho muita certeza da minha prova, e eu não posso deixar que o adversário explore ela muito bem. Eu vou juntar ela um pouco antes da audiência de instrução e julgamento, só que o que acontece aqui? Eu perco, ao mesmo tempo, a força da minha prova. Eu estou juntando uma prova que deveria ter sido feita no primeiro momento que eu tenho conhecimento sobre isso, eu estou esperando um momento processual mais oportuno para juntar. Claro que o Ministério Público vai questionar isso, você vai enfrentar um monte de pontos de questionamento que talvez você não enfrentaria juntando no primeiro momento. Juntar no primeiro momento é aquela aparência de boa prova, né? Eu vou chegar lá em todo momento processual e vou falar, olha, estou aqui com a melhor prova juntada no melhor momento. Claro que existe a estratégia processual de eu vou segurar para não antecipar. Eu estou no tribunal do júri, eu seguro muita tese para não antecipar elas, já que o réu está sofrendo todo o peso do Estado. Fala, João Ricardo. Ô, Rodrigo, um ponto que tem que ser ressaltado aqui é o seguinte: a confissão, que é a confissão, que por muito tempo foi considerada a rainha das provas, ela que tem esse peso tão grande, ela precisa estar alinhada com o restante das outras provas, quanto mais uma declaração da vítima. A gente sabe que em crimes sexuais é dada especial relevância à palavra da vítima, mas eu já tive situação onde a palavra da vítima foi desdita, ou seja, inicialmente ela dizia que foi o acusado, e depois aí verificou-se uma série de contradições, e ao final do processo, a própria vítima vem em juízo novamente, através de um documento, e desdiz o que tinha dito, né? Ela acaba desdizendo aquela informação, aquela afirmação inicial, e ainda assim houve a condenação. Mas por que da condenação? Poxa, a vítima, que é dada a palavra especial para condenar, para absolver, não é? Exatamente por causa disso. É importante a gente estar atento sempre ao standard probatório. Qual que é o conjunto de provas? Tudo no processo diz que é o seu cliente, há uma série de elementos, indícios que mostram que ele possivelmente foi o autor do fato, aí simplesmente a vítima vem em um momento de forma isolada, ilhada das outras provas, dando uma declaração que às vezes acaba por buscar a inocência do acusado, né? Então, acho que para além de prestar atenção no momento em onde se coloca essa prova, onde se junta essa prova, é saber qual tipo de lastro, qual é o supedâneo, qual que é aonde essa declaração da vítima está lastreada, onde que ela está agarrada, né? Porque se ela estiver sozinha também não adianta muita coisa. Show de bola. Vamos mudar o tema aqui, vamos para a ANPP. A pergunta é, processo em fase de resposta, deve ser resposta à acusação. O cliente tem direito à ANPP? MP manifestou pela possibilidade somente em primeiro grau. É aqui que eu não entendi muita pergunta, mas dá para a gente discutir sobre esse tema. O que fazer?
Você está com um processo em que já foi distribuída a denúncia. Posso ou não posso? Faria ou não faria? Qual é a melhor estratégia processual de acordo com o NPP? Vamos discutir rapidinho, que aqui tem bastante coisa para a gente falar sobre este tema. Tiago, como está a jurisprudência? Tem uma pergunta na tela ali, Rodrigo. O MP, pelo menos para mim, saiu. Tá, eu vou colocar de novo. Coloca ali. O processo está em fase de resposta à acusação. Dá para fazer NPP ainda? Ou já passou o tempo correto? Seria isso. Isso é bem interessante, né? Porque a jurisprudência fala, tá, que o momento final para a apresentação do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal, é o momento do oferecimento da denúncia, porque ele seria um acordo pré-processual. Eu diria até que, na interpretação mais correta, tá, o processo só começa com o recebimento da denúncia. Então, de certa forma, o magistrado, depois de ver o oferecimento, analisando para receber e vendo que era cabível, o juiz, eu acho, e aqui não violaria o sistema acusatório, o mais correto seria devolver para o promotor, falando: promotor, você não vai se manifestar sobre o acordo de não persecução penal? Vamos dizer que isso aconteça ou não, e aí o promotor não se manifesta sobre o acordo de não persecução penal ou se manifesta dizendo que não cabe. Na resposta à acusação, eu posso fazer esse pedido, tá, de ANPP? A gente não teve nada ainda apreciando isso na jurisprudência. Tá? Tiago, pode falar desse tema, mas é que eu que li errado. Ele falou RESP, não foi resposta à acusação, eu que interpretei, era recurso especial, ele já tá. Mas pode continuar nesse entendimento, depois eu falo sobre o recurso. Pode ir lá. Vamos lá. Tá. Resposta à acusação eu chamo de RA. Muita gente usa também esse nome, o pessoal pegou ali no pacote, no curso do Formando Criminalistas, RA de resposta à acusação. Bom, estava comentando aqui da resposta à acusação. Tiago, posso pedir o ANPP na resposta à acusação? Pode. E aí a dica que eu dou eu postei um vídeo ontem lá no meu Instagram, ontem não, sexta-feira, ou quinta lá no meu Instagram, comentando sobre a ausência de confissão. Esses casos sobre ausência de confissão, normalmente o promotor já se manifesta em cota na denúncia, falando: não ofereço o acordo de não persecução penal, porque tinha ali um interrogatório em que o réu ficou em silêncio. Tinha ali um interrogatório em que o réu não confessou os fatos. Então, por isso, eu não estou oferecendo o ANPP. O momento que o advogado tem para falar: olha, mas ele tem interesse em confessar eventualmente para fazer o ANPP, ou o interrogatório da delegacia não vincula o ANPP por conta da jurisprudência, o momento de falar sobre isso é na RA. E o STJ, indiretamente, reconheceu isso. Tá? Então, você pode usar essa jurisprudência. Mas, né, e aí vale, né, o João sempre fala disso, eu tenho um livro aqui de um promotor de justiça, tá, que é o Eugênio Patielli, o Código de Processo comentado dele, que ele mesmo fala isso. Ó. Ele fala assim: a única possibilidade que conseguimos visualizar de esta questão surgir durante o processo é do Ministério Público oferecer diretamente a denúncia, sem ter proposto o acordo de não persecução penal, e após o recebimento da exordial, o réu se insurgir contra a ausência de possibilidade de formalizar o acordo na sua resposta à acusação. Então, o próprio, né, promotor de justiça fala que, olha, se o Ministério Público não oferece o acordo ali na denúncia, tá, você pode pedir na resposta à acusação. Então, eu uso sempre dessa doutrina aqui para fundamentar por que eu estou fazendo esse pedido na resposta à acusação. Agora, vamos lá. Tiago. Fala, João. Tiago, aí uma forma de se pedir isso, e que se discute muito na nossa comunidade criminal na prática ali, é um pedido de rejeição tardia da denúncia, né? A gente pode, lá na resposta à acusação, pedir que esse momento de recebendo a denúncia seja feito no momento posterior à apreciação desse pedido ou dessa discussão sobre o eventual acordo de não persecução penal. E aí, João, você me lembrou de algo muito importante, eu vou até abrir aqui para falar para o pessoal, porque a gente tem duas decisões do TJSP, duas do TJ São Paulo, neste mesmo sentido. Estou pegando elas aqui, que entendem que o caso pode gerar rejeição, tá, da denúncia por falta de justa causa, quando não é oferecido o acordo de não persecução penal. Então, a falta do oferecimento do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, o Ministério Público não dizer nem por que não está oferecendo o acordo de não persecução penal, isso, né, configura falta de interesse de agir e poderia desencadear lá uma rejeição da denúncia. Isso já foi decidido em 2 momentos pelo TJSP, no RESE, recurso em sentido estrito, 1504, anota aí que o número é comprido, gente, RESE, 1504,
864, tracinho 70 de 2021, ponto 8.26.0228. Eu vou repetir porque o número é gigante, tá? 1504 864 70 ponto 2021 ponto 8.26.0228. Beleza? E tem um outro recurso em sentido estrito de São Paulo também, que é o RESE. 4 zeros, são 4 zeros, 781 42 de 2021. 4 zeros, 4 zeros. Ó, alguém colocou aqui, obrigado, valeu. Valeu, Everton. 4 zeros, tá? 781-42 de 2021. Beleza? Por que é RESE? Porque o próprio juiz de primeira instância rejeitou tardiamente a denúncia por falta de interesse de agir, acatando a tese que a defesa apresentou na resposta à acusação, dizendo que, olha, se o MP tem a possibilidade de acordo e deixa de oferecer sem nenhuma justificativa, isso mostra que há falta de interesse de agir. Por quê? Porque o mecanismo negocial implementado para o direito penal e o processo penal do ANPP deve ser seguido, deve ser observado pelo promotor por força do princípio da legalidade. Quando ele deixa de oferecer e é cabível, tá? Ele está demonstrando aí, de certa forma, uma falta de interesse de agir. É bem interessante, tá? É bem interessante a decisão do TJSP aqui, tá? Bom, vamos lá agora, de fato, para a pergunta do Slay, que é o cabimento de recurso especial de ANPP no recurso especial. Slay, não dá, viu, cara? Tá? A gente não tem nenhuma jurisprudência nesse sentido atualmente. Eu tenho um artigo escrito sobre o tema no Conjur, tá? E vou te aconselhar a ir lá olhar esse artigo no Conjur, porque lá eu te dou uma possibilidade, tá? Que é de pedir a suspensão do processo até que o STF termine a discussão sobre a retroatividade ou não do acordo de não persecução penal. Essa é a única tese cabível. Tá? Eu tenho um artigo de fevereiro deste ano no Conjur explicando toda a estratégia, te mostrando toda a jurisprudência que você vai utilizar. O nome do artigo é esse aí, ó. A retroatividade do acordo de não persecução penal, uma luz no fim do túnel. Beleza? Então você entra lá no Conjur, porque esse artigo é repleto de jurisprudências. Eu trago um monte de decisão aqui no final e toda a fundamentação que você vai utilizar para fazer esse pedido de suspensão. Porque o STF já vem fazendo isso em alguns casos. Suspende o processo onde tem pedido de ANPP, porque nós ainda vamos decidir no pleno se esse ANPP retroage ou não. Beleza? Ô, Thiago, eu queria pontuar também uma estratégia que eu acho interessante. Assim como o Thiago falou, isso não tem nenhuma base em jurisprudência, porque não teve decisão sobre, que é quando o advogado ele pede, quero fazer o ANPP, lá na fase do inquérito policial. E aí vem o Ministério Público e fala, não vou fazer. Espera só um pouquinho. Engasguei aqui. Não vou fazer. Lá na resposta à acusação, o advogado volta e fala, olha, eu preciso fazer o ANPP, porque é direito do meu cliente. E o Ministério Público negou lá atrás sem nenhum fundamento. E o juiz fala, não, eu vou continuar o processo. Esse processo chega no momento de alegação final. O advogado vem e fala, olha, tem uma nulidade nesse processo. Lá no início, deveria ter sido oferecido o ANPP. E o Ministério Público não ofereceu e foi negado em resposta à acusação. E, novamente, na sentença, o Ministério Público, o juiz fala, não precisa ser feito. Você, em apelação, vai para o tribunal e fala, olha, lá atrás, existia a possibilidade de fazer ANPP e precisa ser feito. E aí, o desembargador fala, não vai fazer. E aí você chega no RESP, finalmente, e aí você vai discutir a legalidade do Código Penal, desse artigo. E aí vai ser pro STJ. E você vai pedir para o STJ, olha, não foi aplicado o RESP sem fundamento nenhum. Então, precisa ser rediscutida essa matéria. Uma das coisas que está sendo discutida, que eu acho que está sendo discutida de maneira equivocada, é, olha, o acordo de não persecução penal é um direito do réu ou é uma possibilidade que o Ministério Público escolhe? Estão indo por um caminho muito ruim de falar, não, é uma discricionariedade do Ministério Público. Tá bom, só que a gente tem que lembrar que nenhum funcionário público tem discricionariedade ampla. Eu não posso falar, quero dar o ANPP para o Thiago, não quero para o João. Eu tenho que seguir algum tipo de preceito. Então é impossível eu determinar isso e falar, cara, o ANPP é uma discricionariedade do Ministério Público. Não pode ser assim, não dá para ser assim. Isso vai dar muito problema lá na frente. E aí já começa por aí. Então, fundamento, por que você não vai dar para essa pessoa? Ah, porque ele tem processo em andamento? Opa, processo em andamento não é fundamento lícito. Você não pode utilizar isso, né? Se está em andamento, acho que tem alguma coisa no 28A que fala sobre processo de andamento, deve ser ruim o meu exemplo. Mas se for muito aberto,
o fundamento dele, falando, olha, eu não quero porque esse cara se dedica à atividade criminosa, tá? Mas qual é a prova disso? E aí eu vou passar para um outro campo que seria ruim. Mas enfim. Rodrigo, geralmente pode eles falar. colocam assim que não é suficiente para reprovação e prevenção do delito. Eles falam isso. Sim. Tá, mas me prova por quê? Porque se for uma coisa genérica... Né? É um mantra, cabe para qualquer coisa. É tipo a garantia da ordem pública, é algo completamente abstrato, dá para usar para qualquer caso. Eu já tive casos em que o investigado, o acusado, era advogado e o promotor falou que, olha, não era suficiente para prevenção e reprovação do delito, porque o fato de o crime ter sido praticado por um advogado era mais reprovável. Né? Então, assim, é um preconceito, a exclusão do advogado no acordo da NPP. Bota ali no 28A que o advogado não pode fazer NPP. Por quê? Porque é advogado. Né? Então, é muito doido isso, né? Cabe para qualquer coisa. Vai, Rodrigo. Não, e aí eu acho que é interessante isso, porque uma vez que o Ministério Público fundamenta e fala, aí eu posso contrariar ele, eu posso levar isso até o STJ falando, peraí, aquele fundamento dele está equivocado. Ele não pode falar que porque o cara é advogado. Outro exemplo, que é o mais clássico de todos. Ah, ele entende que é tráfico de drogas. Eu entendo que é tráfico privilegiado, quero pedir o NPP para o meu cliente. Esse processo chega até a sentença, e na sentença o juiz fala, é tráfico privilegiado. E aí? Esse processo vai voltar para se fazer o NPP? Porque eu estava certo desde o começo, era tráfico privilegiado. O Ministério Público não ofereceu porque entendeu que não era. Mas no final alguém falou que era. Então essas discussões, eu acredito que essas discussões são muito ricas para chegar no STJ e fazer uma baita de uma jurisprudência lá no segundo grau de oferecimento do ANPP. Agora, como o Thiago falou, hoje em dia, um ANPP aberto, nunca se pediu ANPP dentro do processo, o cara foi condenado, ou então era um crime antes da lei do pacote anticrime que está hoje em RESP, que ele não teve nenhuma oportunidade de fazer. Discutir isso vai ser um pouco mais difícil. Aí você vai ter que buscar aí um artigo igual do Thiago, tal. Não tem nada ainda, não tem um caminho muito fácil. São só ideias, tá? Para poder falar. Coloca assim, ó, Thiago Bunin, retroatividade do NPP, Conjur, que você vai achar o artigo dele, tá? Alguém colocou o link aqui em cima. Coloca meu nome lá em pesquisar no Conjur, que aí vai ter todos os meus artigos lá e você vai ver que tem esse lá de NPP, você acha ele. Pronto. Show. Bora mudar? Galera, lembrando que vocês podem votar na pergunta, tá? Fica mais fácil de eu escolher aqui, porque eu tenho que ler elas até eu chegar em uma. Vamos lá, vamos achar alguma coisa aqui. Deixa eu achar uma legal. Vou perguntar uma aqui, ó. Cabe a NPP no caso de associação criminosa? Enquanto eu procuro as outras, essa tá rápida aqui. Cabe, né? Vamos lá para a pena da associação criminosa, né? Vamos lá para a pena da associação criminosa, que está lá na Lei 12.850, só para esclarecer para o pessoal, e eu já tenho até uma tese dessa pronta aqui no escritório, vou mostrar para vocês, tá? Cabe, lá na Lei 12.850, a pena do crime, né, de organização criminosa é de 3 a 8 anos, tá? Logo, a pena é inferior a 4, tá? De 3 a 8. Puta, ô, Thiago, olha, pode falar, João. Mas agora questão prática, tá? O Thiago ou a galera que está assistindo, não é usual, é muito raro ter uma denúncia só por associação criminosa. É difícil a gente ver uma denúncia só por associação criminosa. Sempre tem algum penduricalho. Eu já vi situação de tentativa de furto, tá? Já tive no meu escritório tentativa de furto, que a pena ia ser bem baixa, não tinha uso de explosivo, nada, a pena ia ser bem baixa. E aí, simplesmente, o que o Ministério Público fez? Ele achou que a gravidade do delito era exacerbada, porque era um furto a banco. E aí ele simplesmente falou, peraí, tentativa de furto não, vamos colocar organização criminosa, vamos colocar associação criminosa aqui. Ou seja, na maioria das vezes a gente vê os crimes de organização e de associação sempre vinculados a algum outro crime para aumentar a pena e para majorar a pena final do cliente. E dificilmente você vai ver, poxa, o crime de associação criminosa e organização criminosa, ele precisa de estar com um ânimo associativo permanente que vincule a prática de outros crimes. Então, dificilmente você vai ver o Ministério Público denunciando só por associação criminosa sem comprovar esse outro crime praticado. Porque tem que ser mais de um, né? O dispositivo alimentar do tipo é claro, é mais de um. Crimes. Exato. Mas olha só, deixa eu responder o Teixeira aqui. Ele falou que é associação criminosa. Teixeira, para organização e para associação, cabem, tá? Porque a associação do 288 tem pena menor ainda. A pena da associação é de 1 a 3, tá? A pena da associação é de 1 a 3. Então, também tem o cabimento. Só não cabe para milícia privada, que é o 288A, que a pena é de 4 a 8. Cabe sim. E o João falou que é raro, mas acontece. Eu tenho 4 casos aqui no escritório que respondem só pelo delito associativo. 2 que respondem só por associação ao tráfico, tá? E
um que responde só por organização criminosa e outro que responde só por associação criminosa. Eu até parei de falar que foi bom que o João me interrompeu, porque a gente está terminando aqui hoje uma alegação final aqui no escritório de organização criminosa, tá? Que o Ministério Público, na hora que ofereceu a denúncia, não propôs o ANPP falando, olha, eu vou aditar mais para frente para oferecer denúncia sobre novos crimes. Ofereceu a denúncia sobre novos crimes contra os corréus, mas não ofereceu contra o meu cliente. Meu cliente ficou respondendo ao processo só por organização criminosa. Ou seja, era cabível o ANPP lá atrás. Então eu vou botar uma tese aqui, tá? Dizendo que, olha, não estou pedindo a ANPP no final do processo. Estou dizendo que o MP errou lá atrás ao não oferecer e não ofereceu sob excusa de que aditaria, mas não aditou em relação à minha cliente, tá? Cabe sim. Só que aí é o seguinte, Teixeira, na prática, o que está acontecendo? Nesses casos de associação, nesses casos de organização, eles estão saindo por aquela tangente, que a gente já falou aqui, estávamos comentando aqui agora, que não seria suficiente para a repressão e para a prevenção do crime, etc, etc, etc. Né? É essa alegação que está tendo sempre. Tá? Não tem nenhuma decisão ainda de Tribunal Superior, eu pesquisei isso dias atrás, porque fiz uma resposta à acusação de associação por tráfico, não tem nenhuma jurisprudência que eu tenha visto. Se alguém viu, manda aqui, por favor, tá? De Tribunal Superior, dizendo sobre o cabimento, cabe sim para a organização, cabe sim para a associação, porque não pode ser presumida essa prevenção ou essa reprovação, tá? Não tem nenhuma jurisprudência, mas é importante que você peça. Por quê? Porque pedindo você deixa materializado ali que você pediu. Se mais para frente tiver uma jurisprudência de um tribunal superior, isso te permite um HC. Se o teu cliente depois for condenado, isso te permite de repente uma revisão criminal para você mostrar que você pediu no momento oportuno. Pediu no primeiro momento que poderia pedir, que era na resposta à acusação, por exemplo. Beleza? Show! Galera, vou mudar de pergunta, vou passar para o João falar sobre incidentes de sanidade mental. O João adora falar sobre esse tema, mas já, porque apareceu uma pergunta aqui que eu respondi na minha caixinha, que eu achei interessante, que foi: resposta à acusação apresentada por defensor dativo. Advogado particular assume o processo próximo ao de instrução de julgamento. É possível alterar as testemunhas? E aí a gente sabe que alteração de testemunha não está regulada mais no Código de Processo Penal, porque foi alterado o artigo que regulava isso. E aí ficou um vácuo. Quando tem um vácuo, o pessoal usa a analogia, vai buscar lá no Código de Processo Civil as possibilidades de alteração de testemunha. Ah, minha testemunha faleceu, minha testemunha não foi encontrada, então eu conseguiria fazer a substituição por ali. Mas o que eu quero falar sobre isso é que o STF, num processo da Lava Jato, ele negou a substituição de testemunha, então o precedente ele não é tão legal, porém o Toffoli deu um voto que foi bem interessante. Eles negaram por quê? Porque a pessoa pediu para substituir sem nenhuma justificativa. Olha, eu quero que substitua. Aí eles falaram exatamente isso. Não é o caso do artigo 451 do Código de Processo Civil. Não tem nenhuma dos requisitos que lá tem. Estou até procurando aqui para colocar para vocês. Você lembra de cabeça, Thiago? Falecimento, achei. Enfermidade e não localização da testemunha. Seriam essas três possibilidades de alterar a testemunha. Sem isso, a testemunha foi encontrada. Ela vai, eu não posso substituir. Mas o Toffoli, ele falou uma coisa muito interessante nesse voto dele, que eu acho que é uma possibilidade de um pedido nosso. Que ele fala o seguinte, vou até abrir aqui o trecho em que a reportagem fala, ó. Ele fala o seguinte: no processo penal, a substituição de testemunha não deve ficar restrita à hipótese de falecimento, enfermidade e não localização, pois nessa área do direito, a garantia da ampla defesa decorre diretamente da Constituição Federal. Se houver um motivo justificado no requerimento da defesa, o juiz tem o dever de substituir a testemunha de forma a garantir a efetividade do princípio constitucional. Então vamos pegar o seu caso aqui, ó, Renato, que eu acho que é bem interessante. Olha, era um processo que estava com a Defensoria Pública, ou por defensor dativo nomeado, e o defensor dativo nomeado não arrolou nenhuma testemunha, nunca chegou a conversar com o réu, ele arrolou as mesmas testemunhas da acusação. Então, em busca do princípio da verdade real, aí você pode colocar o que você quiser. Você fala, eu preciso fazer a substituição das testemunhas que estão lá na denúncia pelo fulano, pelo ciclano, porque ele arrolou a testemunha na fase certa. Outra coisa é ele não ter arrolado. Aqui ele arrolou na fase certa. Eu só preciso de um motivo justificável para poder substituir. E se você conseguir demonstrar o seu e demonstrar o prejuízo do réu, lá na frente você tem até uma tese de nulidade, tá? Então, você vai pegar essa ideia. Olha, se ficar dessa forma, o réu vai ficar indefeso. O defensor dativo que representou a RA nunca conversou com ninguém, com o réu desse processo. Como que ele poderia arrolar alguém? Ele teve que arrolar porque era o momento oportuno de fazer. E aí acabou se utilizando das mesmas da denúncia, por exemplo. Então agora eu tenho testemunhas relevantes. Ou então arrolou só testemunhas abonatórias. E eu quero substituir para arrolar alguém que saiba sobre os fatos.
Então você justifica o porquê. Foi basicamente isso que o STF falou nessa decisão. O Toffoli, né? É claro, uma decisão isolada dele, mas eu achei bem interessante aqui essa possibilidade de substituição. Alguém quer complementar ou vamos para a próxima? Eu quero só o número dessa decisão aí, Rodrigo. Tá, já pego. Mas ela é contrária, tá? Ah, mas é interessante o voto dele, porque é isso que começa a mudar. Bem interessante. Me passa depois. É isso. Tá. A pergunta agora, Rafael, vai falar assim: qual a melhor fase do processo e como deve ser instaurado o procedimento de insanidade mental? João Ricardo Batista, nosso professor de insanidade mental. Cadê sua Rodrigo, eu já tive tanto BO com isso aí em processo, cara, que a gente vai aprendendo por tomar pancada, né? E aí, como a gente vai treinando e aplicando na prática, vai dando certo. Então, eu vou dividir com o pessoal como que eu faço, tá? Não tem regra, não tem um jeito certo. Depende de caso a caso. Uma coisa que eu te digo é, em todos os casos que eu pedi, os que deram certo, foram aqueles processos onde, além de pedir, eu apresentei os indícios pelos quais indicavam que o meu cliente, de fato, tinha alguma diminuição da capacidade de entendimento do que era ilícito ou da capacidade dele de se gerenciar. Às vezes o indivíduo ele sabe que é errado. Ele tem consciência do ilícito. Ele só não consegue se controlar. Ele só não consegue segurar o seu comportamento. Chega no momento do fato, ele comete o fato, mesmo sabendo que ele é ilícito, por conta de alguma enfermidade mental, desenvolvimento retardado ou alguma limitação de raciocínio, etc. Então, o que eu te oriento? Primeira coisa, busca os familiares e levanta documentos do histórico dele. Poxa, usa remédio controlado? Já fez tratamento no CAPS? Tem algum tipo de deficiência mental? Tem um crescimento ou desenvolvimento mental retardado? Ele tem algum tipo de dificuldade de convivência? Tem depressão, bipolaridade, distúrbio de comportamento? Veja com a família, porque a família vai saber se ele tem esse tipo de enfermidade. Outra coisa importante, antes da gente falar do pedido, verifica se o seu cliente, ele de alguma maneira, ele já teve histórico psicológico, algum surto, tá? Porque às vezes o indivíduo não tem nada, mas ele teve um surto, tal dia ele surtou com tal coisa. Você vai levantar todos esses pontos e vai apresentar para o juiz no momento oportuno. Qual que é o momento oportuno? Quando você puder falar no processo. Eu já tive audiência de custódia, que eu pedi incidente de sanidade mental e deu certo. Eu já tive memoriais, que eu pedi incidente de sanidade mental, e já tive júri, que eu pedi para que se convertesse 481, algum tipo de diligência, né? Pedindo o incidente de sanidade mental. Então, você, advogado, vai mostrar para aquele julgador, seja jurado, seja juiz, que a causa pode estar prejudicada por conta de uma incapacidade notória no caso. E a incapacidade, a gente tem uma falsa percepção de que o indivíduo, se ele é incapaz, ele é 100%, o termo vulgar, louco, ou com dificuldade mental. Ele tem 100% de prejuízo. Né? Ele não tem capacidade de se gerenciar. E o semi-imputável seria metade. Ele é meio doido, ele é meio incapaz. E não é assim. A semi-imputabilidade é um negócio tão bonito de trabalhar, porque a semi-imputabilidade não é o indivíduo que é 50% doente mental. Ele pode ser 99% são e 1% deficiente mental, porque o próprio artigo ele fala quando o indivíduo ele não é inteiramente capaz de entender a ilicitude ou se comportar conforme entendimento. Então, se ele tiver qualquer diminuição, mesmo que pequena, na capacidade de entender o que é errado ou de se comportar, seja por quais forem os motivos e as doenças psicológicas, aí você vai dar uma estudada no CID, Código Internacional de Doença, e verificar se o seu cliente ele está conforme alguma daquelas doenças do CID, né? E aí você verificando aquilo e verificando que ele tem qualquer diminuição, seja do entendimento que é ilícito, ou seja, na capacidade de se comportar, de se autogerenciar, de se controlar, você pode pedir esse incidente de sanidade mental. Lembrando que, se você pedir só para dar esperneio jurídico, chilique processual, vai acontecer o quê? Você vai tomar uma tinta no resultado, porque vai aparecer, além de que o seu cliente era plenamente capaz de entender isso do fato, o promotor no júri ou no final das alegações falou assim, a defesa está querendo buscar a todo custo a inocência do cliente, inclusive falaram até que ele é doido, mas aqui a gente tem um laudo provando que ele é 100% capaz, tá? Esse argumento aí da defesa foi só um esperneio para tentar provar o improvável, justificar o injustificável. E aí, nesse inteirinho, é importante você saber que esse procedimento, ele suspende o processo principal e não é o laudo que faz prova da incapacidade do seu cliente. É a sentença terminativa do processo que corre em apartado. Tem um processo que corre
que é o processo o incidente de insanidade mental, ele suspende o feito principal, e aí lá nesse processo, quando vier o laudo, vai vir uma sentença que homologa o laudo. Essa sentença, ela pode, inclusive, caber apelação para as partes. Então, quantas e quantas vezes o Ministério Público, depois que você consegue o laudo do incidente de sanidade mental, vem lá no júri e fala, porque esse laudo está errado. Aí você levanta no júri o argumento e fala, peraí, o senhor tinha a possibilidade, se está errado, por que o senhor não recorreu? Por que o senhor não recorreu? Porque o senhor vem com esse argumento falho aqui, enquanto lá no momento de apelar, lá no momento de questionar, o senhor ficou bem em silêncio, concordando com o laudo. Agora vem falar que o laudo não funciona. Então você tem que saber que é na sentença terminativa que homologa o laudo que faz prova da incapacidade do seu cliente. Inclusive, você tem que pegar aquela sentença junto com o laudo e trazer para o processo, tá? Artigo 479, fica atento. Vai, Thiago. Só que você falou essa questão de laudo no júri, João, isso é muito interessante. O João tem muitos argumentos para júri. E tem algo muito interessante, tá? Que eu percebi no último júri que a gente fez aqui no escritório há 2 semanas atrás, que a promotora contestava vários pontos do laudo. Né? E eu acreditava no laudo. O laudo era a minha prova mais forte. Eu mostrava a todo momento o laudo para os jurados. E ela contestava o laudo. Tá? O argumento que você usa nesse caso era, olha, o perito podia ter sido chamado aqui para ser ouvido como testemunha, já que o promotor não concorda com o laudo pericial, mas não foi. Ah, advogado, por que você não chamou? Porque eu concordo com o laudo. Eu não chamei porque eu concordo com o laudo. Quem tem que ouvir o perito e indagar o perito para tentar uma resposta diferente do que aquela que consta no laudo é quem discorda do laudo. Como eu discordava, eu não arrolei ele. E aí fica a dica também, porque o inverso também é verídico. Quando você tiver algum problema com o laudo pericial, faça uma avaliação de custo e risco. Se pior do que tá não fica, é melhor arrolar o perito como testemunha, tanto na fase de instrução quanto na fase de júri. Isso vale também para a instrução de outros casos que não seja de júri, para que na audiência você tenta arrancar alguma contradição do perito quanto ao laudo. Beleza? A gente tem que aprender a rolar mais os peritos. Show de bola. Tem uma outra perguntinha Show de aqui. bola. Mudar de tema. Parabéns ao João e Thiago Bunning. Momento palestrinha do João Ricardo. Vamos para a nossa pergunta. Eu quero falar um pouquinho diferente do que ele perguntou, tá? Mas a gente também vai abordar o que ele perguntou. A pergunta do Michel Radames foi: regime semiaberto. Rodrigo, desculpa. Tira a pergunta, dá um xizinho, tira a pergunta e coloca outra, que senão pra gente fica parecendo a mesma sempre. Tá. Vamos lá. Beleza. Pergunta do Michel Radames. Regime semiaberto. Como evitar a expedição do mandado de prisão? Posso fazer um HC? Qual que é a pergunta aqui, ó? Vai começar o início de cumprimento de pena. O réu recebeu um regime semiaberto e normalmente o juiz ele expede um mandado de prisão. Você prende a pessoa e a partir daí você adequa o regime de cumprimento de pena. E dependendo do juiz, ele demora para fazer isso porque tem que fazer a expedição da guia. Então ele vai prender a pessoa vai ficar presa lá 1, 2, 3 meses até a expedição da guia, até conseguir fazer a adequação de regime. E essa pessoa cumpre um pedaço da pena dela no regime fechado e não no regime semiaberto, que seria o ideal para início de cumprimento de pena. Tem alguma coisa para fazer? Vamos começar lá pelo regime aberto, porque tem uma dica super legal sobre isso. O regime aberto, o próprio CNJ, ele tem uma resolução. Nota aí, a resolução é de 2021, é a resolução 417 de 2021. Lá no artigo 23 dessa resolução, 417, 417 de 2021, lá no artigo 23 dessa resolução, ele vai falar o seguinte, ó. É uma resolução do CNJ, que como a gente já explicou várias vezes, mas para quem não sabe, tem força de lei, tá? Segundo uma decisão do próprio STF. Fala assim, transitado em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime aberto, previamente à expedição de mandado de prisão, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, sem prejuízo da realização de audiência admonitória. Então, ele traz a possibilidade, nesse artigo, da pessoa não ser presa, tá? Então, antes da expedição do mandato, a pessoa será condenada e intimada para dar início ao cumprimento da pena. Só se ela não der esse início ao cumprimento, ele vai fazer a audiência admonitória e vai explicar quais são as condições do regime aberto. E aí sim que ele vai começar a cumprir. Então, eu vejo muita gente que é condenada a regime aberto, que tem um mandado de prisão decretado, primeiro prende o cara para depois adequar ele no regime aberto. Isso estaria errado, tá? E aí a gente tem uma decisão do TRF, daqui a pouco eu passo o número da decisão para vocês, mas tem uma decisão do TRF, que é uma decisão de 2021, que é bem interessante, que vai falar o seguinte, ó, e agora a gente está falando sobre o semiaberto, tá? O artigo 185 da LEP estabelece que haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares.
Hipótese em que a exigência do cumprimento de mandado de prisão para então encaminhar a guia de recolhimento afigura-se ato mais gravoso do que a própria reprimenda imposta ao paciente. Tendo sido o paciente condenado ao regime semiaberto, diverso menos gravoso do que se pretende, seja cumprido para início da execução definitiva, o juiz de origem deveria tê-lo colocado no regime próprio a que foi condenado ou mantê-lo em liberdade até que fosse possível o cumprimento no regime que foi condenado. Então é um habeas corpus muito interessante. Ele vai falar, olha, você não pode pegar alguém no regime semiaberto, colocar ele no regime fechado até você conseguir adequar ele. Primeiro você faz a adequação, depois você coloca ele exatamente no regime semiaberto. Não é o posicionamento do STJ hoje em dia. Tá? O STJ fala que não tem nenhum problema em fazer isso. E você primeiro fazer a prisão para depois colocar ele no regime semiaberto. Pelo menos as últimas decisões que eu vi aqui. Mas essa decisão é bem interessante, já eu pego o número delas. Não sei se o João ou o Thiago querem complementar alguma coisa, senão eu vou procurar a próxima pergunta. Ô, Rodrigo, só um pitaco aqui no júri. É muito interessante isso aí, pessoal. Vocês, antes de ir para o júri, isso aí eu aprendi com o Thiago Bunin, tá? Antes de ir para o júri, peça algumas coisas. Primeiro, no processo, peça que se espeça um mandamento para que verifique se não há outros mandados de prisão para o seu cliente. Outra coisa, peça notícias do comportamento carcerário do seu cliente, porque eu já vi júri onde o juiz simplesmente, num acolhimento, sei lá, do homicídio simples privilegiado, alguma desclassificação, ele fala, olha, como não há notícias do comportamento carcerário e não sei o quê, né? Então aí mantém o regime para que o juízo da execução defina e decida sobre isso, né? Então, eu acho interessante você já adiantar tudo que o juiz poderia colocar como obstáculo para a liberdade. Fala, peraí, o juízo da execução ia verificar comportamento, ia verificar outros mandados de prisão, ia verificar a situação de outros processos dele. Traz tudo isso para o processo seu. Busca antes para que o juiz não tenha outro argumento que impeça a liberdade do seu cliente no momento do júri, caso a sentença seja condenatória, mas num limite de pena que não ultrapasse o regime do aberto. Show. Tem várias perguntas aqui. Perguntaram do borderline, tá? Vou responder rapidinho, porque o borderline pode sim gerar um entendimento reduzido, né? Então dá sim, se você tiver um laudo, dá. A pergunta é mais rápida, já vai complementar tudo. Rodrigo, inclusive, pessoal, fica atento. Eu mandei lá eu recomendei vocês para irem lá no Código Internacional de Doença. Cara, tem muita doença que ela reduz a capacidade. Por exemplo, aí aqui é ouro só pro pessoal aqui do Clube Criminal, né? Só que a gente fala só com os membros da comunidade, com os membros do Formando Criminalista. Existe CID, Código Internacional de Doença, por uso de múltiplas drogas. Agora você pergunta, poxa, tem cliente seu que ele é adicto em drogas. Mas ele tem consciência do que faz. Ué, não estou falando para vocês que tem situação que o indivíduo é totalmente capaz de entender o ilícito, ele só não consegue se comportar. Agora o indivíduo vai lá, furta para usar droga, comete delito loucaço por conta da droga. A droga destrói a vida do cara e o comportamento dele. Poxa, tem um Código Internacional de Doença que tem um CID específico para isso. Mas o delito que o indivíduo praticou não tem nada a ver com droga, mas interfere no comportamento dele. Se você viu que interfere no comportamento dele e que ele tem uma diminuição ou da capacidade de discernimento ou da capacidade de autocontrole, pede um incidente, meu filho. Que aí, às vezes, dá certo, você mostra. E não é buscando algo ilícito, muito pelo contrário. É de fato mostrando no processo que ele tem alguma diminuição. E se ele tiver uma diminuição, ainda que mínima, os parâmetros e as benesses da semi-imputabilidade, lembrando que não é algo ilícito, é só a recomendação judicial para um tratamento para um doente, ou seja, se você conseguiu imputar para aquele seu cliente uma pena justa dentro de um limite de culpabilidade, que é o que ele está vivenciando, nada mais justo que isso, você não está conseguindo nada de ilícito. Se tem uma semi-imputabilidade para ele, se de alguma maneira ele tem a capacidade reduzida, esse é o momento de você reconhecer isso no processo para que ele não seja apenado como um cliente comum. Ele tem a capacidade diminuída, você vai mostrar para o juízo que a culpabilidade dele também é diminuída, de igual modo com a incapacidade dele. Então, assim, você, advogado, fica atento com isso, porque às vezes salva o processo. E não é só doenças como psicológicas, doenças mentais, retardos, etc. Pode ser, inclusive, uso de múltiplas drogas, adicção, pode ser embriaguez contumaz, ébrios, etc. E deixa eu até colocar a cerejinha do bolo aqui, João, só para complementar. E o artigo 45 da 11.343, que é a lei de drogas, lá ele prevê essa possibilidade de inimputabilidade ou semi-imputabilidade que o João falou, não somente pelo sujeito ter alguma doença mental, aí você não precisa nem enquadrar no CID, tá? Pelo simples fato do sujeito, no momento da prática do crime, estar sob o efeito de droga. Então aqui é uma discussão muito interessante,
que você vai ter. E isso vai vir a partir da prova testemunhal, a partir da prova de policiais que vão falar que o sujeito naquele momento estava, né, sob o efeito de entorpecente, e isso não vale, não é porque está na lei de drogas que só vale para a lei de drogas. Isso vale para qualquer outro crime, até para o júri. Né? Até para o júri pode ser argumento. Sob o efeito de droga, gera inimputabilidade. Aqui é muito interessante e é diferente, porque olha só, o João tá extasiado porque é diferente, tá? Porque lá no Código Penal a gente exige que o consumo de álcool, por exemplo, lá no Código Penal, de álcool ou de alguma outra substância, seja um consumo que o sujeito tenha feito de forma não consciente, né? Aqui na lei de drogas não tem essa previsão. O sob efeito de droga pode ser o sujeito que é viciado em droga e fez a injeção de droga porque queria, ou porque o vício necessitava da substância entorpecente naquele momento. Então, esse 45, casado com o que o João falou, eu acho assim, valeu o Clube Criminal de hoje. Inclusive, isso aqui vai ser recortado e vai depois para o Instagram do Rodrigo Alvarez, tenho certeza. O pessoal escuta, mas não ouve. Vê, mas não enxerga. Vocês prestaram atenção no que o Thiago falou? Eu tava aqui eufórico, aqui, ó, levantando o dedo, pedindo a fala de todo modo. É para falar isso que o Thiago disse e talvez você passou reto. O artigo 45, ele não serve apenas, ele não é aplicável apenas para os crimes relacionados à lei de drogas. Isso é uma sacada interessantíssima, aplicada a todos os outros tipos de delito. Presta atenção, anota aí no caderninho, artigo 45 da Lei 11.343, faz dever de casa, estuda esse artigo. Esse artigo é muito importante para você, inclusive, conseguir êxito nos seus processos relacionados, que tenham incidentes de insanidade mental. Diga, Rodrigo. Não, lembrando que quem vota no júri é o jurado, né? Porque é uma causa de diminuição de pena. Quando é causa de diminuição de pena, quem vota é o jurado que vai votar lá, assim como outras causas de diminuição de pena que estão escondidas aí pela legislação, que você nem sabe que existe. E que você pode pedir lá no momento, que o juiz também não vai saber que existe, que ele vai ter que hesitar. Senão, Rodrigo, dava para fazer um podcast só sobre isso, cara. Aí vai outra coisa. Advogado pediu instauração de incidente de sanidade mental. O juiz fez o quê? Negou. Aí você pede na instrução. Nega. Você vai para o júri com várias negativas de incidente de sanidade mental. Duas coisas você pode pedir para o jurado, tá? Artigo 481, ele fala que se tem prova imprescindível para a causa, o júri pode ser dissolvido e para a realização daquela perícia. O incidente de sanidade mental é uma perícia. Começa por aí. Para quem é entendedor, meia palavra basta. Você já entendeu o que é para você fazer? Você vai sustentar ali na abertura dos trabalhos com o juiz vai se negar. Você vai sustentar para os jurados, que eles têm o direito, a prerrogativa de sanar essa dúvida. Está com dúvida sobre a capacidade do seu cliente, e a justiça está fechando os olhos deliberadamente para a incapacidade dele. Só que hoje, a justiça são os senhores e senhoras, são os juízes da causa que estão aqui sentados. E vocês podem decidir por isso. Aí você ensina para o jurado qual que é o momento de decidir por isso. Quando acaba o júri, o juiz-presidente pergunta para o jurado, vocês estão aptos a julgar? Aí, meu amigo jurado, é o momento de você levantar seu dedinho aqui, ó, e falar, eu não estou apto. Porque eu preciso de saber se ele é incapaz. Eu preciso que se faça esse incidente de sanidade mental, que a defesa está aqui, ó, esperneando, buscando a todo custo a instauração, e simplesmente a justiça brasileira fecha os olhos deliberadamente para a verdade. E eu quero descobrir a verdade. Eu, como jurado, quero aqui, ó, que se faça esse incidente. E, para além disso, acabou aí o servicinho? Não. Falso testemunho é quesitado? É um crime que decorre do júri. Você vai pedir para fazer o quê? Quesitar a inimputabilidade. Você vai pedir para o jurado, para o juiz, quesitar a inimputabilidade. Ah, mas não tem laudo. Ué, se eles decidirem que era imputável, o promotor que recorra. Por quê? Você está mostrando os indícios que mostram que ele tinha alguma capacidade diminuída ou alteração no comportamento. Cara, esse tema aqui dava para conversar o podcast inteiro. Horas e horas. Galera, quem não segue ainda, @João Ricardo Batista, @Thiago Buning e @criminal. Na prática, se você está ao vivo aqui com a gente, ó, só você clicar nessa setinha que fica em cima da minha cabeça aqui, que vai aparecer, como sempre o Thiago diz, acho muito legal essa observação. Não deixe para depois, que você vai esquecer, você não vai lembrar. O nome do Thiago é em inglês, parente aí de Lords, da Escócia, que veio para o Brasil poder advogar no criminal. Tô brincando, mas enfim, já siga agora, não deixe de seguir. Tinha mais uma pergunta aqui, mas a pergunta sumiu, não sei o que aconteceu. O Instagram, ele matou a nossa pergunta, a nossa última pergunta. Mas, enfim, já batemos 1 hora aqui do nosso super podcast, um tema fantástico que nós abordamos aqui hoje. Você que não segue, siga todo mundo aqui que participa do nosso Clube Criminal. Queria falar para o João e para o Thiago, cara, tomem cuidado. Vocês viram o vídeo que eu postei? Pessoas feias têm penas maiores, então não cometam crime, João Ricardo e Thiago Buning, viu?
porque a probabilidade da pena de vocês vir alta é muito grande. Ó, o Thiago Buni ia ser condenado, prisão perpétua. Eu, né, tô tranquilo aqui que seria absolvido, né? A gente sabe que pessoas feias pegam penas mais altas. Então, Thiago Buni, eu acho que é só para você mesmo essa dica. Quem não viu o estudo, possa ver. Não, eu tenho que mostrar a foto do Thiago Galan. Será que tem ainda, Thiago? Tem, mostra aí pra eu ficar mal, minha foto com cabelo, sem cabelo branco, forte, pele lisa, né? Mostra aí essa minha foto para eu acabar aqui falando para vocês que, olha só, esse estudo que o Rodrigo postou é muito interessante, muito legal. Depois você vai lá e dá uma olhadinha lá no Instagram dele, que ele postou bem interessante isso aí, mas bastante interessante essa questão, tá? Pessoal, Cara, sumiu. Ô, Thiago, inclusive isso nos júris eu falo muito, cara, assim, eu chego a falar isso no júri. Eu não falo assim, né, que réu feio toma pena maior, mas eu digo quantas e quantas vezes. Tem uma frase de Eduardo Galeano que eu falo em todos os júris meus. A justiça é como... Oh, meu Deus, que homem! Que homem, Brasil! Que homem! Vamos lá, voltando ao assunto aqui, eu até perdi a linha de raciocínio. Tem uma frase de Eduardo Galeano que diz que a justiça é como as serpentes, só morde os pés descalços, é porque é preto, pobre, favelado, é pessoa envolvida com criminalidade, está sentado aqui. Eu queria saber se fosse filho de juiz, filho de desembargador, filho de político, se ia chegar no júri. Infelizmente, a gente tem uma justiça criminal que muitas vezes pune pela cor, pela origem, pelo que estava fazendo, e às vezes não pune pelo filho de quem é, pela origem, pelo berço jurídico, né, e etc. Então fica aí a reflexão para todos nós nesse dia, nesse começo de segunda. Boa semana a todos e a gente se vê na quarta-feira no podcast Clube Criminal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Faz a vinheta com a boca aí, Rodrigo.